Olá! Agora nós vamos dar início à nossa aula de terapia nutricional no pré-operatório. Os tópicos que eu vou falar em aula são a recomendação número 7 do Conselho Federal de Nutrição, a anamnese nutricional, vou dar uma ênfase um pouco maior nos exames bioquímicos, na terapia nutricional pré-operatória e também da importância da perda de peso no período pré-operatório. A recomendação número 7, de 3 de agosto de 2016, publicada pelo Conselho Federal de Nutricionistas, faz algumas recomendações aos profissionais de nutrição que trabalham ou que irão trabalhar com cirurgia bariátrica. É indicado pelo Conselho que o nutricionista realize o acompanhamento tanto no período pré quanto pós-operatório, que as condutas do nutricionista sejam baseadas em protocolos para tratamento da obesidade, que o nutricionista participe também da formação da equipe multiprofissional, que seja realizada a avaliação nutricional de maneira detalhada, com avaliação dietética, antropométrica, realização de exame físico, análise dos exames bioquímicos e que toda a prescrição nutricional, a prescrição dietética seja realizada de maneira individualizada. Para quem não sabe, o nutricionista deve emitir um laudo a respeito do acompanhamento do paciente e a sua liberação para a realização de cirurgia bariátrica. E quais são os dados que devem estar presentes nesse laudo? O nutricionista deve descrever sobre a história prévia de peso desse paciente, há quanto tempo ele vem realizando acompanhamento e como que vem sendo a sua evolução nesses acompanhamentos, tanto em relação ao peso quanto em relação aos seus hábitos alimentares e hábitos de vida. É importante que esteja descrito o diagnóstico nutricional, que esteja descrito a respeito da ciência do paciente e também dos seus familiares, a respeito da cirurgia, do que é que vai ser realizado, a maneira como vai ser realizada. Além disso, é importante também que esteja descrito sobre as condições alimentares desse paciente, visto que o paciente necessita ter, no mínimo, um suporte socioeconômico, familiar, para conseguir manter a sua alimentação no pós-operatório. E é muito importante também a correta identificação deste profissional de nutrição. E fica uma recomendação do conselho de que este laudo não seja emitido já na primeira consulta do paciente. Além disso, existem algumas contraindicações para a liberação da cirurgia bariátrica. Se contraindica a emissão de laudos para pacientes jovens que ainda estejam em fase de crescimento, como nós vimos, pacientes entre 16 e 18 anos que não tenham consolidado o crescimento das cartilagens das epífises ósseas. Além disso, é contraindicado também a realização de cirurgia, a liberação da cirurgia bariátrica para indivíduos que tenham obesidade decorrente de doenças endócrinas, ou pacientes que tenham dificuldade de compreensão. O conselho recomenda também que toda conduta após a cirurgia seja realizada com base em protocolos científicos e também de acordo com o tipo de técnica cirúrgica na qual o paciente foi submetido. É importante também que a suplementação no pós-operatório seja realizada de maneira individualizada. E vale lembrar que a liberação para a realização da cirurgia, ela ocorre em conjunto com a equipe multiprofissional. Existem vários profissionais que vão dar o seu parecer, mas que a decisão ela é tomada em conjunto com a equipe multiprofissional. Então, eu gostaria de reforçar que o trabalho em equipe ele é fundamental para que o paciente tenha sucesso no seu tratamento. Não é somente um profissional, mas sim todos atuando em conjunto para que o paciente tenha sucesso e consiga manter a sua perda de peso ao longo do tempo. Falando sobre a terapia nutricional no pré-operatório.
A nossa anamnese nutricional deve incluir muitos itens e entre os principais nós temos o histórico de peso desse paciente, o histórico de obesidade, com que idade que esse paciente começou a ganhar peso, quais foram os tratamentos que ele já realizou para perda de peso, se esses tratamentos foram eficazes, não, quantos quilos esse paciente perdeu, se ele possui alguma comorbidade e utiliza algum medicamento e se sim, quais são os medicamentos e horários que ele utiliza, se ele realiza atividades físicas, como são os seus hábitos alimentares, ou seja, como a ingestão alimentar desse paciente. Ele tem o hábito de consumir gorduras, frituras, doces. Ele tem o hábito de ingerir líquidos, água, sucos, refrigerantes, bebidas gaseificadas. Como que são organizadas as suas refeições ao longo do dia? Quantas refeições ele faz? Em quais horários? Como que é organizado o seu dia a dia? O que esse paciente gosta, o que ele não gosta de comer? Quais são as suas preferências? Se ele possui alguma intolerância, alergia alimentar e também se ele possui alguma crença relacionada com a alimentação. É importante também que o nutricionista avalie em conjunto com os profissionais, psicólogos e psiquiatras, a respeito de transtornos alimentares, como por exemplo bulimia e compulsão alimentar, que podem também ser contraindicações para a realização da cirurgia bariátrica. É muito importante realizar a avaliação antropométrica e nós podemos utilizar diversas variáveis, entre elas eu poderia citar o peso, a estatura, índice de massa corporal, circunferências, como a circunferência da cintura, abdominal, do quadril, do braço, do pescoço e a relação circunferência da cintura e quadril. O exame físico é um outro ponto muito importante da nossa anamnese e ele pode levar em consideração muitas variáveis, ele deve ser realizado de maneira sistêmica e progressiva dos pés à cabeça. E a gente pode analisar, por exemplo, o cabelo do paciente, que pode ser um indicativo de deficiência de proteínas, de zinco, analisar as unhas do paciente, que também pode ser um indicativo de deficiência de zinco, mas também de ferro, analisar as mucosas, se elas estão úmidas, ressecadas, coradas, hipocoradas, que tem relação com o estado de hidratação e também com o estado nutricional do ferro, analisar a pele do paciente, se ela possui algumas manchas, não, se está hidratada, desidratada, analisar membros superiores e membros inferiores e também analisar a presença de acantose nigricans, que pode ser um sinal de resistência à insulina. E aqui eu gostaria de destacar que achados que tenham relação com deficiências nutricionais devem obrigatoriamente ser bilaterais. Em relação aos exames bioquímicos, nós temos a avaliação de hemograma, coagulograma, análise do perfil lipídico, perfil glicêmico, análise de função hepática e, se estiver disponível, também análise de densitometria óssea, entre outros exames. É muito importante que o nutricionista dê atenção para a presença de deficiências nutricionais já no período pré-operatório, e elas são extremamente comuns. E essas deficiências nutricionais no pré-operatório estão relacionadas com deficiências e complicações no período pós-operatório. É importante conversar com o paciente a respeito do seu conhecimento sobre a cirurgia, analisar a capacidade cognitiva desse paciente, o suporte familiar e conversar com ele a respeito das suas expectativas e motivação para a realização da cirurgia. É importante destacar para o paciente os benefícios que ele vai ter além da perda de peso. Que a perda de peso é um dos parâmetros que vai ser avaliado, mas também a gente deve levar em consideração a presença de comorbidades, a melhora dessas comorbidades e a melhora da qualidade de vida do paciente. Sendo assim, é importante trabalhar com o paciente a respeito das suas expectativas, porque muitas vezes os pacientes apresentam expectativas irreais
e essas expectativas irreais vão afetar a adesão ao tratamento. Aqui eu trouxe uma tabela com as principais deficiências nutricionais em pacientes obesos pré-realização de cirurgia bariátrica. E nós podemos observar que a deficiência de B1 está presente em quase 1/3 desses pacientes, a deficiência de B9 em mais da metade deles. Em relação à deficiência de B12, ela é um pouco mais variável, ela varia de 2% a até 18%. E pode ser ainda maior, chegando a até 30% dos indivíduos, em pacientes que utilizem inibidores da bomba de prótons. É muito interessante quando a gente analisa os níveis de vitamina B12, é interessante analisar não somente os níveis séricos de B12, mas também de ácido metilmalônico, visto que o metilmalonil-CoA ele é convertido em succinil-CoA na presença de B12, ou seja, se houver deficiência da vitamina, os níveis de ácido metilmalônico séricos vão estar elevados. Em relação à vitamina D, a deficiência pode ocorrer em até 90% dos pacientes. Como nós vemos, é uma deficiência, a prevalência ela é muito elevada. E é importante analisar não somente os níveis séricos de vitamina D, mas também de PTH, de paratormônio, de fosfatase alcalina, cálcio sérico e também cálcio urinário de 24 horas. E só para a gente relembrar um pouquinho do metabolismo da vitamina D. A vitamina D, ela está presente na nossa pele sob a forma de 7-deidrocolesterol. E por meio da ação dos raios ultravioleta, este 7-deidrocolesterol ele vai ser convertido em colecalciferol ou vitamina D3, sofrendo uma hidroxilação no fígado e também vai sofrer uma hidroxilação no rim e vai ser convertido na sua forma ativa, que é a 1,25 de hidroxicolecalciferol. E por que os indivíduos obesos apresentam uma prevalência tão elevada? Aqui eu trouxe um estudo que também é um pouco mais antigo, mas é muito interessante. Foi um estudo que avaliou a biodisponibilidade de vitamina D em mulheres obesas. Esse estudo avaliou a produção cutânea e também a absorção intestinal de vitamina D. Foram 19 mulheres obesas comparadas a 19 mulheres não obesas. Essas pacientes sofreram irradiação ultravioleta e também uma suplementação de vitamina D2 de 50 mil unidades internacionais. E o que é que se observou quando comparadas essas mulheres? Que as mulheres obesas, em comparação com as não obesas, apresentaram níveis semelhantes de 7-deidrocolesterol e relembrando, o 7-deidrocolesterol é a vitamina D que está inativa, presente na nossa pele. Contudo, houve uma diminuição dos níveis de 25-hidroxivitamina D3, que é o produto da síntese hepática, e se observou também um aumento dos níveis de PTH, do hormônio da paratireoide, provavelmente por um hiperparatireoidismo secundário à deficiência de vitamina D. Ou seja, se nós temos deficiência de vitamina D, tem uma menor absorção de cálcio no intestino e, consequentemente, a paratireoide tem que secretar mais PTH para estimular a reabsorção óssea por meio dos osteoclastos, com vistas a equilibrar os níveis séricos de cálcio. Aqui eu trouxe duas figuras. Na figura 1, nós temos representado os níveis de vitamina D3 após a irradiação do grupo controle, as mulheres não obesas, e do grupo de mulheres obesas. E o que é que se observou? Que após a irradiação, as mulheres não obesas apresentaram níveis mais elevados de vitamina D do que as mulheres obesas. E na figura 2, nós temos representados os níveis de vitamina D após a realização da suplementação. E o que é que se observou? Que as mulheres obesas apresentaram menores níveis do que as mulheres não obesas após a mesma dose de 50 mil unidades internacionais de suplementação. E quais seriam as principais hipóteses para essas diferenças?
de que o excesso de gordura corporal ele é capaz de reter a vitamina D, que é produzida pela pele e ou consumida pela dieta, sendo sequestrada antes de ser transportada para o fígado. Em relação às outras vitaminas lipossolúveis, as prevalências são um pouco menores. Em relação à vitamina A, chega até 14%, a vitamina E em torno de 2,2%, uma prevalência mais baixa. Em relação à vitamina K, nós não temos dados descritos. E em relação ao ferro, a prevalência de deficiência pré-operatória pode chegar a cerca de 45% dos pacientes. E aqui eu gostaria de destacar que uma ferritina mais elevada também pode ser um sinal de infecção. É muito importante que a gente avalie sempre os exames bioquímicos, mas também a clínica do paciente. Quais são os seus sinais e sintomas físicos? Quais são as suas queixas? Em relação ao zinco, essa deficiência varia de 24% a 28%. E em relação ao cobre, a prevalência é mais elevada de deficiência, em torno de 70% dos pacientes têm deficiência já no pré-operatório. E é muito importante analisar não somente o cobre sérico, mas também os níveis de ceruloplasmina, que da mesma maneira que na ferritina, em concentrações mais elevadas também podem ter como causa a ocorrência de infecções. E quais seriam as principais causas para todas essas deficiências? Entre elas, nós poderíamos ter como uma hipótese um aumento da ingestão de alimentos com densidade calórica elevada e baixa biodisponibilidade de nutrientes. Também a presença de inflamação crônica e sequestro de vitaminas, como por exemplo a hipótese que é gerada para a vitamina D, e também alterações de microbiota. E agora falando sobre o nosso acompanhamento pré-operatório. Qual que é o objetivo de se realizar esse acompanhamento? O objetivo é de que possam ser identificados hábitos alimentares inadequados, incompatíveis com a realização da cirurgia bariátrica, que o nutricionista, em conjunto com outros profissionais, analise a presença de distúrbios alimentares. É muito importante já preparar o trato gastrointestinal do paciente, porque ele não vai conseguir comer mais uma grande quantidade de alimentos de uma vez só, ele vai ter que passar a mastigar mais os alimentos. É importante também identificar já deficiências nutricionais prévias à realização da cirurgia e, se possível, já corrigir essas deficiências. Porque se sabe, como eu já falei previamente, que a presença de deficiências prévias à cirurgia aumenta o risco de deficiências no pós e também de complicações. E também é muito importante que esse paciente já inicie um processo de perda de peso no pré-operatório, visto que esta perda de peso ela vai contribuir para evitar complicações pós-operatórias. Mas quais seriam essas complicações? Uma diminuição da taxa de infecções, diminuição de abscessos, menores complicações na ferida operatória, diminuição de deposição de gordura hepática e gordura abdominal, melhora do controle glicêmico, diminuição do tempo de cirurgia e também, e além disso, a perda de peso pré-operatória está relacionada à perda de peso pós-operatória. Aqui eu trouxe um gráfico que compara dois grupos. Um grupo de indivíduos que realizou cirurgia bariátrica com a técnica bypass em Y de Roux e foi um grupo que não apresentou perda de peso pré-cirurgia e o grupo que apresentou perda de peso, que conseguiu perder cerca de 8,3% do seu peso pré-cirurgia bariátrica. E o que é que se observou? Que o tempo de cirurgia foi menor no grupo que teve perda de peso pré-operatória quando comparado ao grupo que não perdeu peso. Isso, consequentemente, leva a menores complicações transoperatórias e pós-operatórias. Para que os pacientes consigam perder peso no período pré-operatório, é indicada a utilização de dietas hipocalóricas, que podem chegar até 800 calorias por dia.
Esse tipo de dieta costuma promover uma boa perda de peso, em torno de 10% do peso inicial. Mas nós temos que prestar muita atenção para essas dietas restritivas, visto que elas podem acabar interferindo na função imune, na cicatrização do paciente, especialmente na cicatrização pós-operatória, no catabolismo e também podem gerar ansiedade para o paciente. Não existe um consenso a respeito do tempo de terapia nutricional pré-operatória, mas existe uma indicação de que ela seja realizada com essas dietas hipocalóricas por no máximo 3 meses, com vistas a manter a adesão do paciente, porque períodos muito prolongados com dietas muito restritivas diminuem a adesão. Também não há consenso a respeito da melhor distribuição de macronutrientes na terapia nutricional pré-operatória, mas alguns estudos demonstram que dietas com menor teor de carboidratos podem contribuir para a melhora da resistência à insulina. E quais seriam as principais indicações, as principais recomendações para esses pacientes que vão realizar a cirurgia? É muito importante que o paciente já inicie com um processo de redução de ingestão calórica, diminuição da ingestão de gorduras, diminuição da ingestão de doces, de cafeína, de bebidas gaseificadas, e aqui estão incluídas bebidas alcoólicas, refrigerantes, água gaseificada. Por quê? Porque a presença de gás pode levar à distensão abdominal. E é possível que ocorra até mesmo uma deiscência de sutura caso o paciente tenha uma distensão abdominal maior. É importante também que o paciente já se acostume a ingerir uma quantidade menor de alimentos, diminuindo o tamanho das porções. Ele deve se acostumar também a mastigar melhor os alimentos, a mastigar bem, para facilitar o processo de digestão. Também deve aumentar a frequência das refeições. E depois, nas aulas futuras, vocês vão entender o porquê. E é importante também, por fim, estimular o consumo de proteínas, especialmente as proteínas de alto valor biológico. Fazendo um resumo, é importante para o paciente que ele modifique os seus hábitos alimentares, mas, de modo geral, o paciente deve modificar o seu estilo de vida. Então é nessa tecla que nós temos que bater com o paciente. O paciente precisa entender que é necessária a mudança de hábitos de vida e também mudança dos hábitos alimentares, para que ele tenha sucesso na sua cirurgia. Chegamos ao fim da nossa aula sobre terapia nutricional no pré-operatório. Espero ter contribuído um pouquinho para esclarecer as dúvidas de vocês. Até a próxima!